Silveira, que está no nosso estúdio em São Paulo. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua presença aí no nosso estúdio nesse feriado de chuva ainda por cima. Mas é o seguinte, eu queria saber o que se espera do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, uma vez que a gente sabe que a autoridade monetária, ela está lá cuidando dos nossos juros básicos, quer dizer, tem as metas de inflação e vai administrando ali os nossos juros de maneira que a gente fique o mais perto possível da meta que é estabelecida periodicamente. Mas tem outras questões, por exemplo, a questão cambial, né? Entrar no mercado, fazer swap cambial, entrar vendendo dólar quando é necessário ou comprando, etc. e tal. Então, o que se espera de uma gestão de Roberto Campos Neto, conhecendo a figura dele, a proximidade que ele tem com o próprio mercado financeiro? Boa tarde, Leilane. Obrigado pelo convite. Leila, obrigado pelo convite. Não, de fato, o nome dele é um nome que vai ser bem recebido, com certeza. É um diretor já com larga trajetória no mercado financeiro. Evidentemente, isso vai pesar muito para a percepção que o mercado vai ter em relação ao que esperar da diretoria dele. Então, eu acho que isso é importante. Alguns pontos que você colocou, a gente pode tratar de maneira diferente. A parte relativa à política monetária, que diz respeito a como conduzir o sistema de metas de inflação, como administrá-lo, isso precisa de bastante cuidado, ele vai precisar se cercar de gente muito competente do ponto de vista do entendimento do funcionamento disso hoje em dia, no mundo, aqui no Brasil, ele precisa ter um perfil mais acadêmico. Hoje no Banco Central tem dois diretores que são os melhores, talvez, né? Alguns dos melhores nessa área, que são o Tiago Barriel e o Carlos Viana. Se ele for substituir por alguém com esse perfil, para não afetar a questão da credibilidade do Banco Central na condução da política monetária no longo prazo. Isso é fundamental, isso já está bem definido pela sociedade, é o que a sociedade precisa, muito pouco ruído nessa área, tem muito pouco o que inovar nesse campo. Bom, então aí está bem dado. A outra questão que você falou muito bem é a do câmbio. Nisso, eu acho que cada banqueiro central, cada diretoria que vai para lá, cada conjunto de diretores reage de uma maneira específica, porque também não tem uma regra lá muito específica para isso, né? Nem na literatura tradicional tem consenso sobre isso, nem cada choque que acontece no setor externo é exatamente igual para exigir uma resposta igual do Banco Central a cada momento que ele vem. Então, eu acho que essa é a parte de inovação sempre que o Banco Central brasileiro tem, né, que é de reagir aos choques no setor externo que fazem a taxa de câmbio oscilar. Como reagir a isso vai um pouco de arte, né? Na teoria econômica tem um professor lá de Princeton que fala da arte na política monetária, e é exatamente aí que entra. Como dosar bem essa questão de colocar um swap cambial, de como reagir à flutuação do câmbio, às expectativas num país como o nosso. Então, eu acho que o mercado vai reagir bem a essa questão, né? É de se esperar, o perfil dele já é conhecido, se não conhecemos exatamente a figura do Roberto Campos Neto como um gestor de política monetária, ele como diretor no Banco Santander tem dado sinais o tempo todo para a sociedade. Agora, as questões específicas à política monetária estão no sistema de metas de inflação, há regras a serem seguidas ali, o que esperamos é que ele acomode um grupo bem afinado para tocar daqui para frente o sistema de metas de inflação com a mesma perfeição que o Ilan e sua equipe tocaram. E na parte cambial, eu acho que a gente tem que desejar um pouco de sorte e de arte para ele tocar esse negócio, que não é fácil não, é bem complicado. Pois é, e nessa arte, aliás, uma arte abstrata, né, para a maior parte da população, que é a gestão da nossa política monetária, que tem a questão das reservas, né, as nossas reservas cambiais. E o próprio futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha falado da possibilidade de vender reservas, etc. e tal, para bater da dívida pública, aquela coisa toda. Como é que você acha que deve ficar essa gestão das nossas reservas? Que isso é apontado até como um fator de o Brasil estar saudável, pelo menos nesse ponto, nesse momento, né? A gente não é um privilégio do Brasil, a maior parte dos países emergentes hoje importantes no mundo tem uma situação de reservas bem confortável, uma situação que mudou particularmente depois do superciclo de alta das commodities, que foi nos anos 2000 para cá. A gente deixou de ser
grandes devedores para nos tornarmos credores e tal. Então, eu acho que essa questão é mais fácil administrar hoje em dia, né? Posto que nós temos grandes reservas e os países emergentes como um todo, tirando as exceções da Turquia e da Argentina, que vivem problemas específicos, talvez agora o México, com muitas dúvidas ali, os países emergentes têm uma posição bastante fortalecida de reservas e administrar as flutuações cambiais ou intervir nas flutuações cambiais a cada choque que acontece no setor externo, a cada susto, uma crise aqui, uma crise acolá, uma crise aqui dentro, alta de juros nos Estados Unidos, isso exige uma reação do Banco Central para acomodar uma flutuação do câmbio para cima ou para baixo bem específica. A forma de acomodar isso é bem mais tranquila hoje, Leila. Não tem assim uma urgência do Banco Central fazer como fazia 20 anos atrás, subir a taxa de juros Selic 10 pontos para acomodar esse choque, às vezes 20 pontos, como foi, adotar alguma medida administrativa, como limitar as posições dos bancos e dos agentes econômicos, impor regulamentos, impor impostos. Isso já não precisa mais fazer. A situação é razoavelmente mais tranquila, o contexto da diretoria, da nova diretoria, deve se manter razoavelmente tranquilo. É um governo que entra conquistando credibilidade importante por parte do mercado local, do mercado internacional. Então, ele tem a confiança como vento a favor, tem os instrumentos, que é a política monetária, que está bem executada e deve continuar a ser bem executada, e tem as reservas a favor dele. O toque pessoal de cada diretoria vem a partir desse contexto. Tem um desafio para o ano que vem, que eu acho que é importante para partir do ano que vem, é que o Banco Central americano está elevando as taxas de juros, os cenários lá fora vão ficar mais complexos a partir do ano que vem, com novas taxas de juros, com a possibilidade de desaceleração da economia global. São coisas que os banqueiros centrais são testados permanentemente em acomodar nos seus planos de voo. Então, eu só espero que a nova diretoria consiga acomodar muito bem esse cenário, mas tem tudo para fazer com relativa tranquilidade, porque, como você falou, a gente tem quase 400 bilhões de dólares de reserva, fica mais fácil conduzir as coisas assim. Pedro Paulo, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima.